Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Teias, saberes e encantamentos. A construção de processos artístico-pedagógicos antes, durante e pós-pandemia. Este é um ciclo composto por 9 encontros que foi idealizado e organizado pelo Núcleo Atômico, um coletivo que nasceu em 2017 e reúne artistas de diversas áreas para a realização de projetos que trabalhem na intersecção de linguagens e na arte-educação. Escuta e inspiração são as palavras-chave desse ciclo de conversas. Conheceremos 6 artistas educadoras e 3 artistas educadores. Nossos convidados falarão sobre suas trajetórias, sobre seus territórios de ação, suas inspirações e suas ações no mundo online e offline. As conversas serão mediadas por Audrey Bessa, Valéria Rocha e Tadeu Renato, integrantes do Núcleo Atômico. Neste encontro, Teatro para as Infâncias com Beth Castro e Valéria Rocha. Olá, eu sou a Valéria Rocha, artista educadora, atriz e produtora, integrante do Núcleo Atômico, e hoje a gente vai fazer uma conversa com a Beth Castro. Seria impossível falar todo o currículo da Beth aqui, mais conhecida como Betinha, porque ela tem uma vasta trajetória como atriz, contadora de histórias e produtora e artista educadora. Então eu vou falar só algumas coisinhas, que a Beth, ela é cofundadora da Companhia Coxa de Retalhos, é formada na Escola Livre de Teatro de Santo André, é formada também em pedagogia. Ela trabalhou foi arte educadora do PIA, na Prefeitura de São Paulo, trabalhou 18 anos em diversos projetos da Prefeitura de Guarulhos e atualmente ela é artista educadora da EMEA de São Paulo. Beth, além dessas coisas que eu falei, o que você gostaria de falar da Beth, profissionalmente, pessoalmente? O que você gostaria de falar de você? Olá, boa tarde, Valéria. Eu gostaria de dizer que eu também sou contadora de história, não sei se você falou isso, acho que não. Eu sou contadora de história e eu gosto de falar que eu sou contadora de história porque eu sou contadora de história antes de me formar quanto pedagoga e também quanto atriz. Então, eu acho que é isso, contadora de histórias. Maravilhoso. Beth, a gente vai fazer uma conversa hoje sobre o teatro para as infâncias. Então, a gente vai falar da linguagem do teatro, e aí a gente pode abraçar a contação de história também nessa linguagem, claro. Eu queria saber de você, qual foi o momento que você se encantou? Se encantou pelo teatro, pela contação? Quando você era criança, você consegue identificar esse momento? Sim, eu sou baiana, né? E na cidade do meu pai, que é Castro Alves, onde a família do meu pai mora até hoje, o meu pai costumava ceder uma casa para os circenses que passavam na cidade, famílias de pessoas de circo. E aí a gente era criança, a gente ia toda noite para o circo, porque a gente tinha ingresso lá, passagem livre para o circo, porque o meu pai cedia o espaço. E eu lembro, eu criança, olhando com os meus amigos por debaixo da lona, as artistas se pintando. Eu lembro ainda hoje, naqueles espelhos, sabe, de madeirinha laranja? E aqueles bem simples, então era um camarim improvisado e no circo eles tinham esquete de teatro. Então era a parte que eu mais gostava, era esquete de teatro. Então eu ia toda noite para ver a esquete de teatro e toda noite era mesmo esquete. E toda noite a gente olhava por debaixo da lona para ver as artistas se pintando. Então ali eu me encantei pelo teatro, porque o meu tio, ele era músico e o nome dele era Antero e todo mundo chamava ele de Renato. E o meu nome de batismo é Iris Valdete, e eu nunca gostei, agora eu já acostumei. E aí ele falou, se você for artista, você pode trocar o seu nome. Então, quando o teatro chegou através do circo, eu falei, eu quero ser artista, mas eu quero ser artista de teatro.
Então, ali, pequenininha, eu já sabia que eu queria trocar meu nome e que eu queria ser artista, e que eu queria ser artista de teatro. Que linda essa história. E aí, conta pra gente um pouquinho, qual foi essa trajetória para Beth sair da Bahia e vir até São Paulo e se transformar numa atriz, numa contadora de história e uma artista educadora? Na Bahia eu já contava história com meu pai, né? O meu pai era um grande contador de história. Na verdade, no interior da Bahia tem muitos contadores de histórias. Então eu ouvia história na minha casa e eu lembro de quando eu contei a minha primeira história assim para a vizinhança. A gente morava numa cidade pequena no interior da Bahia, que 10 horas da noite a luz era desligada, que era a luz de gerador. E aí eu lembro da primeira vez que eu contei história para todo mundo do bairro, assim. Foi muito especial. Daí em diante eu comecei a contar as histórias que eu pesquisava e que eu ouvia as pessoas contarem. Desde pequena eu já fazia cursos de teatro, de música, mas nunca fui bem na música, não. Dança popular. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei já com 13 anos em São Paulo. E aí eu fui fazer as oficinas culturais na Oswald de Andrade, no Mazzaropi. Então, eu morava na Zona Sul e me deslocava para esses lugares para fazer as oficinas culturais. E aí eu resolvi fazer um curso profissionalizante de teatro. Aí eu fiz Senac. Aí eu ganhei também vários cursos no Macunaíma, Sena Helena. Eu fui fazendo uma trajetória de espaços particulares, né, espaços que você tinha que pagar, e espaços públicos. E aí eu fui nessa trajetória até chegar na Escola Livre. Então, quando eu cheguei na Escola Livre, eu já era formada em teatro. Só que aí a Escola Livre foi um divisor de águas, assim. A Luciene Guedes escreveu um texto para a companhia na qual eu faço parte, e tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo de uma vez só na minha alma. Então, quando eu cheguei na Escola Livre, foi isso. Foi uma forma, um jeito diferente de entender arte. Então, para mim, a Escola Livre ela é um divisor de águas. É na Escola Livre que eu penso em ser artista educadora. Porque aí a experiência da escola, ela é uma experiência diferente do que eu já tinha vivenciado. Os professores que eu tive na Escola Livre, eles despertaram em mim a vontade de ser educadora. Nos outros lugares, não. Era tudo tão poldado que eu não conseguia ter esse desejo de ser artista educadora com os professores que eu tive antes, porque era tudo muito podado, né? Era tipo, isso pode, isso não pode. Eu, por ser criança e depois mulher negra, não podia fazer essa cena, não podia fazer aquela, não podia fazer. Então sempre tinha um não podia fazer isso, não poderia. E na Escola Livre não. Então na Escola Livre foi o lugar que eu entendi arte de uma forma que me fez olhar e falar assim, não, eu quero ser artista educadora, porque eu quero que os meus alunos, eles tenham essa oportunidade que eu estou tendo aqui na Escola Livre, que eles conheçam um outro lugar de aprendizagem. Porque até então, a minha chegada na escola, eu não me via assim. Até minha mãe perguntava, você está fazendo teatro, mas você acha que vai ter um mercado de trabalho? E eu não sabia responder, eu só sabia que eu queria fazer. E quando eu cheguei na Escola Livre, eu soube responder a pergunta. Na Escola Livre, eu percebi que tinha, sim, era um caminho que a gente tinha que caminhar, aí, que desbravar. Mas tinha essas possibilidades. E antes, não. Então, acho que foi esse meu caminho, assim. E dentro dessa trajetória, dentro da Escola Livre, você consegue identificar foi naquele experimento que isso me bateu, foi aquela postura de determinado mestre ou mestra? Tem algum momento mais especial ou não? São esses anos de formação mesmo? Eu consigo, assim, identificar alguns mestres que
me fizeram olhar e dizer, não, é isso. Isso é trabalhar uma pedagogia para todos, assim. Eu lembro que eu sempre fui péssima de música e eu fazia, como eu fazia teatro, a minha mãe falava assim: "Ah, você tem que saber música para fazer teatro". Ela tinha esse pensamento. E aí eu sempre me inscrevi nos cursos de música e saía de cena porque eu era péssima, ainda sou. E aí eu vivia com medo de enfrentar a música. E quando eu cheguei na Escola Livre, eu tive o Gustavo Kulat de professor de música. E o meu maior medo era a aula de música. Então eu sofria antecipado com a aula de música, porque eu pensava, vai acontecer tudo igual. Quando eu começar a cantar, o Gustavo vai me tirar da cena ou vai me tirar da aula. Porque era assim que acontecia antes. E aí eu lembro que o Gustavo, na primeira semana de aula, ele falou de um momento que a gente ia cantarzinho, para ele conhecer aí o aparelho, né, vocal de cada um, os tons. E eu fiquei um mês sofrendo com aquela frase na cabeça. A minha turma tinha 41 alunos, era a turma maior da Escola Livre. E eu fiquei esperando ser a última, assim. Tipo, fui a última a cantar. Eu lembro que eu escolhi uma música da Elza Soares e antes de cantar eu chorei mais que tudo. E o Gustavo falou, mas por que você tá chorando? E eu não explicava o porquê, porque eu vinha dessa trajetória de não poder, mesmo fora de cena, era eu que errava. E aí, quando eu cantei, o Gustavo, ele não me tirou de cena. Ele me disse o seguinte, você alcança o grave, o agudo até aqui. Ele foi explicando uns termos técnicos que eu nem entendia, e ele foi pensando próximo de quem eu ia ficar para poder fazer as aulas, como para ter referência. E aí eu sempre ficava na primeira fileira, que não era uma coisa que acontecia nos outros lugares. E ali eu entendi que eu estava numa escola para aprender, e que uma escola é isso. Que você, numa escola, você está para aprender e não para ser selecionado os melhores alunos para fazer isso ou para fazer aquilo. Aí eu comecei a me interessar pelas aulas de canto. E dali eu comecei a buscar fono para entender. Aí eu fui entender que eu tinha um cisto nas cordas vocais. Aí eu fui entender um monte de coisas que antes eu só chorava, não buscava esse entendimento. Então, o Gustavo foi um mestre que me fez perceber isso. O Edgar Castro, na divisão de cena, ele me fez ver esse lugar que, onde você está estudando, todo mundo tem que ter o mesmo lugar. Não tem essa separação. Então, nas aulas do Edgar, você sempre tinha espaço para criar o quanto você quisesse. Então, eu, nas aulas do Edgar, eu achava o melhor lugar de criação. E nas aulas do Alexandre Matti, ele me trazia um lugar do tipo, você ser livre, ter liberdade, é ter muito mais responsabilidade. Não precisa alguém ficar te cobrando. Você tem que estudar, você tem que buscar isso, você tem que buscar aquilo. Você sabe o caminho que você quer traçar, você tem alguém ali para te orientar. Então, nas aulas do Alexandre, eu ia cada vez mais buscar livros para estudar, porque eu achava, quando o Alexandre começava a falar sobre o teatro narrativo, era de uma riqueza que eu vinha para as aulas do Alexandre, eu falava assim, nossa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar mais, mas era algo saudável, assim, que eu ia buscando e eu mandava mensagem, olha, que livro que eu estudo, que livro que eu busco, e ele ia indicando até hoje, que não estou mais na Escola Livre, o Ale ainda me indica coisas sobre teatro de rua. Então, eu acho que esses mestres me fizeram olhar de forma diferente esse lugar de ser aluna e de pensar em ser artista educadora. Muito legal, Beth. E aí a gente estava falando da LT, né? E na Escola Livre a gente não fala professor, né? A gente fala mestre ou mestra e o aluno é aprendiz.
Aí a gente tem vários termos, né? Cada lugar que a gente vai trabalhar, às vezes a gente fala, não, aqui eu sou professora, aqui eu sou artista educadora, aqui eu sou artista orientadora, aqui eu sou mestra. Eu queria saber de você, como você, quando você, assim, fora do trabalho, qual desses nomes você acha que cabe mais para Beth Castro? Olha, agora é a primeira vez que me fazem essa pergunta, assim. Vários lugares tem isso, né? Cada lugar chama de um jeito, assim. Quando eu estava no PIAR, era artista educadora. Na EMEA, é professora artista. Em Guarulhos, também era professora artista. Nas oficinas culturais, você é oficineiro. Mas eu acho que eu esqueci gosto de... desse. nas oficinas culturais, você é oficineiro. Então, cada lugar tem um caminho diferente. Na fábrica de cultura também é educador. Então, eu acho que eu gosto de ser educadora. Eu lembro uma vez, num curso do Tião Rocha, ele falando sobre ser educador, do educador não parar de pesquisar nunca, de não achar que já sabe tudo, sabe? Que o educador está sempre em formação, está sempre em busca. Então, eu acho que eu gosto de ser chamada de educadora por conta dessa frase do Tião Rocha, que é essa busca constante, que você não para de buscar. Eu acho que eu gosto de ser educadora. E aí, quais os caminhos que essa educadora já passou? Conta um pouco pra gente, assim, os lugares que você já trabalhou, já deu aula. Quando eu me formei, eu queria dar aulas. E aí, junto com uma amiga que também é artista, Carmen Pinheiros, a gente era do mesmo bairro, a gente fez um projeto para uma escola pública, Stegacias, que é uma escola que tem um pensamento bem interessante sobre arte para a comunidade, que transborda ali dos portões, dos muros da escola e vai para a comunidade. É tanto que essa escola recebeu um grupo que eu fiz parte lá no começo, dando sede para um grupo de teatro trabalhar, depois eu falo um pouquinho sobre isso, e tem sede nessa escola. Foi a segunda trupe de choque que eu fiz parte durante muito tempo. Então, a gente fez um projeto de teatro para a comunidade. E a escola cedia o espaço. Então, foi ali que a gente começou, de fato, porque no estágio, eu fiz estágio de pedagogia, então é completamente diferente de fazer estágio para teatro, né? Então, na Escola Livre, a gente não, como por ser uma escola, uma formação, a gente não teve que fazer estágio, mas na sua formação, na minha formação quanto pedagoga, você tem que fazer estágio, mas é diferente, é voltado para a escola formal. E a gente começou ali. Logo quando eu trabalhava numa empresa, eu era recepcionista. E aí eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Educação de Guarulhos. Só que eu tinha medo de ir, porque eu tinha o meu salário ali, que eu ajudava na minha casa, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. E eu perguntei para minha mãe, e ela também não sabia o que fazer, porque eu tinha um salário que era o que dava conta de ajudar em casa e para as minhas coisas. E aí eu conversei com o diretor da empresa, e ele me fez uma proposta. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu ia trabalhar 3 dias em Guarulhos, e você fica 2 dias aqui. Eu não vou diminuir o seu salário. Vou continuar recebendo igual. E aí a menina que trabalhava no departamento pessoal, o nome dela era Verônica, ela me cobria e nos 2 dias que eu estava lá, eu ajudava ela no departamento pessoal fazendo outras coisas. E foi assim que eu comecei a minha trajetória dando aula, profissionalmente, recebendo por esse ofício. E aí eu fui para Guarulhos. E nisso eu trabalhei 2 anos em Guarulhos e na empresa, AgroSul. Fiquei nesse lugar assim. E ele me disse o seguinte, quando eu comecei, foi a fala do diretor, que ele conversou com os outros diretores, porque eu tinha conversado só com ele, ele conversou com os outros e ele me fez essa proposta que eu nem esperava.
E aí, quando passaram 2 anos, eu falei, agora eu quero trabalhar só com arte. E aí eu saí de lá, agradeci muito por essa oportunidade. E daí eu fui para a Secretaria de Educação de Guarulhos, onde eu comecei trabalhando nas escolas públicas com teatro. Era um projeto da secretaria, onde a gente adentrava as escolas para dar aula de teatro. E era um projeto bem interessante, um projeto que ele transbordava para o território. E nesse projeto você dava aula de teatro, mas você olhava para o território, porque não tinha como não olhar, porque assim, hoje em dia as pessoas falam, quando teve o toque de recolher, que parou a Avenida Paulista, eu lembro que eu falei assim, gente, mas aonde eu trabalho tem todo dia. E quando tinha toque de recolher, a gente ia levar as crianças para casa. Algumas das crianças que a mãe não conseguia trazer, a gente tinha que dar uma volta na comunidade. Muitas vezes a gente arrancava folha de bananeira para descer um escadão assim por trás para poder deixar as crianças. Então tinha todo um conhecimento do território, por onde você podia passar, como você poderia chegar, os cursos que você fazia para a comunidade. E aí, na Secretaria de Cultura de Guarulhos, a gente começou a batalhar para o céu, para que lá tivesse céu também, como tem em São Paulo. E aí, o céu... Isso é que ano, Beth, mais ou menos? 2000. E aí, ele teria que acontecer pelo orçamento participativo. E aí, a gente começou a trabalhar isso nas comunidades, que o céu só vem nascer em Guarulhos em 2010. Olha, tipo, todo um tempo de trabalho aí, de luta, de luta aí, né? 10 anos, de muita luta. E de levar a arte com um lugar onde as crianças e os adolescentes pudessem pensar além da realidade deles, através da arte. E aí a coisa foi evoluindo, foi crescendo, o projeto foi evoluindo, saiu das escolas depois de 10 anos para chegar nos céus, com salas específicas para o teatro, para a dança, para as artes visuais, para a música. As coisas foram numa evolução aí de 10 anos de caminhada, de luta, de muita luta, junto com a comunidade também. Depois que chegou no céu, as aulas elas ficaram fixas nos céus e nos equipamentos públicos de Guarulhos, até chegar 2016 e o projeto acabar. Chegou 2016, porque antes de 2020 já trabalhava em Guarulhos na cultura. Na educação chega em 2000. E aí, em 2016, esse projeto acaba. Paralisa tudo, não tem verba. Foi uma troca de gestão que acabou com os projetos? Foi uma troca de gestão. E aí, nessa troca de gestão, nada mais de projetos. Me parece que vai voltar agora. Aí, me parece. Eu vi um edital aberto, mas não sei também como vai seguir. Mas esses projetos em Guarulhos é de uma riqueza. Trabalhei com muitos profissionais bacanas, assim. A gente foi uma trajetória longa. E eu sempre encontro ex-alunos. Recentemente, em 2019, eu dei uma entrevista para alguns alunos na Unifesp, ex-alunos do teatro que estão fazendo história, filosofia, outros fizeram arte, outros foram para a USP aqui em São Paulo, fizeram medicina, engenharia, arte. Então, assim, é muito rico você ver essas crianças hoje adultas se formando e fazendo uma caminhada que não era esperada pela sociedade, por ser crianças que vêm da comunidade. Né? Então, a sociedade não espera que aquelas crianças tenham essa trajetória. Então,
fui em muitas formaturas dos meus ex-alunos, que eles me convidaram para poder estar lá com eles. Então, assim, ajudei em TCC deles. Então, eu vi essas crianças se tornarem adolescentes, se tornarem adultos e buscar aí um caminho interessante. Ex-alunos fizeram escola livre, então, na formação 18, na formação que legal. 19. Então, a minha trajetória, ela passa aí pela Secretaria de Educação e de Cultura de Guarulhos, eu passo pelo PIAR, que é um programa que eu tenho um carinho muito grande de ter feito parte desse programa, que chega nas pontas, que você adentra os territórios, que chega um trabalho de qualidade para as crianças, que é pensado diferente, é um projeto de arte que é pensado com uma qualidade de trocas com as crianças que é diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Porque aí você trabalha com 2 educadores, você tem a integração das linguagens, então a criança ela tem acesso a outras linguagens no mesmo ambiente, as famílias estão próximas, porque as famílias que as crianças estão no PIA, elas estão próximas, tem aí uma formação para as famílias, tem encontro das famílias, você adentra o território, você faz ações que vai além do espaço que você está. Então, eu tenho... o PIA é um lugar que eu tenho um carinho muito grande de ter feito parte. Nas oficinas culturais também. São Miguel é uma região de São Paulo. Eu passei por várias zonas de São Paulo dando aula, mas São Miguel Paulista foi um lugar que eu fiquei muitos anos, de 2018 até agora. Então, eu criei aí umas raízes em São Miguel Paulista, de passar na rua, chegar, conhecer todo mundo, de ter sempre turmas grandes, porque a comunidade já me conhece. Então, as crianças vão crescendo e os filhos de quem eu já dei aula, eu sou um pouco velha aí nessa caminhada. Então, eu faço essa trajetória, passei para a escola. Mas você está falando uma coisa super importante. Não, estou falando que você tá falando uma coisa super importante, né? Que é da importância da continuidade do trabalho daquela educadora naquele território, né? Porque, tipo, essa trajetória que você falou sobre Guarulhos, ela só foi possível porque você estava lá há muitos anos, né? Ou essa trajetória que você está falando de São Miguel. Como a gente estar nesse território, a gente vai construindo laços com as crianças, com a comunidade, com o território, com a família. E aí o trabalho artístico, ele vaza para além da sala, né? Para além da sala dos encontros. Sim. O trabalho Isso artístico, é ele muito bacana, só é muito consegue importante. transbordar além dos muros da escola, dos equipamentos públicos, quando você tem uma continuidade. Porque é na continuidade que você vai criando laços com a comunidade vai tendo confiança em você quanto profissional, quanto artista daquele lugar, e aí as coisas vão acontecendo. Você vai tendo a comunidade junta. Eu acho que um trabalho que não tem uma continuidade fica muito difícil de transbordar, porque é na continuidade que você consegue alcançar. Por exemplo, eu consigo olhar para Guarulhos para ver trajetórias dos meus ex-alunos, porque teve uma continuidade de 18 anos. Então, assim, foram 18 anos de projeto, 18 anos que você olha, você vê que você começou na escola e hoje tem os céus e os equipamentos públicos que você ocupa, dando aula. Então, assim, é uma trajetória que não é construída em 6 meses, em oficina de 4 meses, 6 meses, de 1 ano. Tem que ter uma trajetória. O PIA é uma criança, que eu costumo dizer que o PIA é uma criança de 12 anos, que vai completar 13 anos. Tem uma coisa que foi muito importante no ano de 2020, nos cursos, nas oficinas que eu dei online, que São Miguel Paulista, a oficina aconteceu e foi incrível. Por quê? Porque a comunidade, ela já me conhece. Então, elas vieram para o curso com vontade mesmo de fazer, mesmo sendo um curso online, que era um experimento tanto para mim quanto para a comunidade. Mas a comunidade estava pronta para poder
participar desse momento novo, que é ter aula de casa, e as turmas foram cheias, tipo, o número de vagas foram todos preenchidos. Por quê? Porque a comunidade já vai no espaço procurar o curso de teatro. Então, assim, eu fui a primeira oficineira a dar aula de teatro na Casa de Cultura, quando ainda nem era edital, quando você fazia um projeto e você levava na subprefeitura, e aí eles analisavam os projetos que chegavam e você começava a fazer o projeto na Casa de Cultura, que era de 6 meses, só que aí o projeto terminava e eu continuava, como outros educadores, desenvolvendo o projeto com a comunidade. Por quê? Porque você entende um projeto de continuidade que ele tem que seguir, ele não pode parar durante 6 meses e voltar daí a 1 ano ou 2, porque aí você perde o vínculo com a comunidade e você não consegue desenvolver um trabalho de fato que tenha uma potência. Então, a continuidade dos projetos ele é importante para que as coisas aconteçam, para que a comunidade entenda aquele equipamento público, entenda a arte como um meio de olhar outras possibilidades e que faz parte da sua cultura, que você precisa participar dos cursos que acontecem nos equipamentos públicos, que aquilo é um direito seu, porque é público, mas você paga imposto. É dentro desse olhar que você tem que ver. Não é que você não paga o curso, é que é um curso que está dentro dos seus impostos. Então, a comunidade ela começa a olhar para aquele espaço como seu, a se sentir pertencente. Quando ele se sente pertencente àquele lugar, as coisas começam a fluir de outras formas. E aí você vê toda uma geração participando dos cursos. Você vê as crianças crescendo, e aí vem o outro irmão, e aí aquelas crianças viram adultos e casam, e têm filhos, e os filhos participam, e as avós, as mães, todo mundo faz parte daquele aprendizado em conjunto. E eu entendo o ensino de arte ou qualquer outro ensino como um lugar onde você troca conhecimento. E aí a escuta para aquele território ela é o lugar mais importante, porque não dá para você chegar num lugar e impor a sua arte, a sua cultura. Você tem que ouvir e ver o que acontece ali e como você potencializa o que já tem naquele lugar, que já existe. Como você é o meio ali. Você media, né, as coisas que já acontecem. Como você, com a sua arte, consegue potencializar aquele lugar. Então, eu acredito muito nos trabalhos que têm continuidade. Porque é só a partir da continuidade que você... Beth, disso? Você pode dar um exemplo disso que você está falando? Por exemplo, assim, de como, vamos supor, que eu sou uma educadora, acabei de chegar nesse território. Como eu posso pensar um processo pedagógico, artístico-pedagógico, que tem como objetivo também atrair? Eu estou trabalhando com crianças, mas eu quero também dialogar com essa comunidade, dialogar com a família. Você consegue dar um exemplo dentro dessas trajetórias que você está falando, de alguma coisa que eu proponho dentro da sala de aula para que a comunidade venha? Olha, por exemplo, você falou uma São coisa Miguel importante, Paulista. já que é da escuta, né? Sim, eu cheguei em São Miguel Paulista para dar oficinas para adolescente. Aí eu fui conhecendo, a partir dos adolescentes, conhecendo os lugares daquele território. Aí eles foram me falando, eu fui visitando, o projeto foi se modificando, então a gente foi visitando parques com ações artísticas, a gente foi visitando espaço onde as pessoas de mais idade frequentavam. Aí tem na Vila Mara, que é um pouquinho mais distante da Casa de Cultura Antônio Marcos, tem uma praça onde as pessoas de mais idade se encontravam. Então eu comecei a ir para lá contar história para essas pessoas, ouvir as histórias delas. Aí, ouvindo as histórias delas,
eu lembrei dos livros do Câmara Cascudo, porque aí, na praça, eu ia e contava história e eu ouvia as histórias delas. Nas histórias delas, tinham histórias que estavam no livro do Câmara Cascudo, mas que elas nunca tinham lido o Câmara Cascudo. Então, eu levava o livro do Câmara Cascudo para apresentar para elas. E aí eu ia falando, olha, eu dou uma oficina em tal espaço. Vocês não querem fazer oficina lá? E aí a gente ia fazendo essas trocas. Aí elas falavam, olha, tal asilo, que hoje a gente chama de lar, mas casa de repouso, eles precisam muito de ter atividades culturais. Aí, uma vez por mês, eu ia até lá com as crianças, com os adolescentes, apresentar um espetáculo, cenas curtas. E aí, esses espaços já vinham uma vez por mês na oficina cultural. Então, a gente ia fazendo essas trocas, ia buscando esses lugares para poder fazer essas trocas. Assim, eu lembro de uma senhora que contou uma história, uma senhora de 98 anos, que contou que ela conheceu Maria Bonita. E aí eu fui buscar no livro do Câmara Cascudo uma história que o Câmara Cascudo contava daquela região, de onde ela era, e aí ela começou a ir fazer a oficina na Casa de Cultura. E foi levando filho, netos, porque ela entendeu que a história que ela contou era tão importante quanto a história do livro do Câmara Cascudo. Porque, tipo, quando eu contei a história do Câmara Cascudo para ela falou, mas onde esse moço? Eu não conheço ele, como que ele sabe a minha história? Ou seja, foram os lugares onde o Câmara Cascudo recolheu as histórias. Então, as pessoas foram se sentindo importante, porque as suas memórias eram histórias que poderiam ser contadas por todo mundo, sabe? E que elas estavam ali, vivas, para contar essas histórias. E aí, esse movimento foi fazendo com que a comunidade fosse chegando nas oficinas culturais. E, por exemplo, as pessoas se formavam daquela região em arte. Como que eu vou fazer agora para poder trabalhar com arte? Aí as pessoas iam chegando na oficina, faziam oficina, aí chegavam e falavam, mas eu queria, como que você fez para começar a dar oficina? Aí eu falava, olha, dentro da oficina a gente não tem esse tempo, mas a gente pode conversar depois, a gente pode pensar projetos para a comunidade, pode pensar como você gostaria de trabalhar dentro do que você estudou. E aí, no edital seguinte, a gente lia todo o edital, pensava num projeto, e aí eles enviavam o projeto deles e estava dando, no ano seguinte, oficina nas casas de cultura ali da região. Então, eu acho que é esse o trabalho do formador, né? De você encontrar essas pessoas que são daquele espaço, daquele território, que precisam saber como seguir no caminho da arte e que você precisa, assim como um dia alguém me ajudou, eu preciso também passar esse conhecimento, porque senão não tem sentido eu ter esse conhecimento. É o que eu penso. Se ele serve só para mim, ele não tem sentido. Porque ele vai morrer comigo. Então, eu preciso passar. Porque essas pessoas vão passar para outras pessoas. E que vão passar, e vai passando. E aí, a gente tem toda uma geração que vai tendo seus caminhos e que vai buscando outros caminhos, vai estudando outras coisas. E é por isso que eu não paro de buscar, porque eu acho que para você fomentar o território e as suas aulas, você precisa estar buscando sempre. Porque as gerações mudam. Eu sou de uma geração e eu encontro uma outra geração. E eu preciso dar conta de estar no meio dessa garotada. Porque senão não faz sentido. Porque senão a minha arte, ela vai se tornar uma arte que ultrapassada. Se eu parar na minha formação, se eu parar ali, se eu não buscar continuidade também para minha formação, eu paro no tempo. E se eu paro no tempo, como é que eu troco? Então, eu vivo me perguntando isso, assim, não dá para parar no tempo.
Então, eu vou buscando outros aprendizados para poder trocar nos lugares onde eu vou trabalhar, que eu acho que é por aí essa minha caminhada, assim. Acho que essa minha caminhada, ela precisa estar sempre sendo renovada e possibilidades também, porque assim eu vejo nas periferias, você vai dar um curso de arte, só que a população precisa assistir também. Eles não podem ter só você como referência, precisa ter outras referências. Então, além do curso, você precisa fazer caminhos para que os adolescentes, os adultos, vá ao teatro, vá ao cinema, vá a uma exposição. Então, isso ultrapassa o seu projeto. O seu projeto ele tem que ultrapassar aquilo que está escrito, porque senão você não dá conta de tudo. E você precisa abrir esses caminhos. Eu lembro que, quando eu trabalhei em Guarulhos, os meus alunos adolescentes, adultos, eles diziam, como é que a gente faz? Porque tudo que vem para o Teatro Adamastor é pago e é muito caro para assistir. Em São Paulo você consegue assistir coisas gratuitas, você consegue marcar em um SESC, você consegue ingresso numa casa de cultura, você consegue assistir. Mas como que a gente faz para poder chegar até esse lugar? Porque a condução é cara. E aí eu lembro que eu falei assim, aí eu ficava pensando assim, gente, e agora? Como que você faz isso acontecer? E aí o meio disso acontecer era o seu bilhete, e o único do bom e o bilhete de São Paulo ficar passando para todo mundo, para eles poderem ver peças. Porque é o único caminho. Então é um caminho de que, se você não tiver muita vontade, você também desiste, porque tem muitas dificuldades, não é fácil. Não é um caminho fácil, porque você pensa muitas coisas, mas para realizar, você depende de outras pessoas, de benefício para isso acontecer. Então, é um caminho que não é feito só de flores. Isso tem a ver com uma coisa que a gente vai ter. Tem a ver com uma coisa que a gente vai perguntar para as pessoas, que é se você se sente solitária nesse caminho. Porque muitas vezes, assim, quando a gente está na sala de aula, a gente se sente sozinha, né? Por mais que a gente esteja ali, cercado com as crianças, com os adolescentes, tem um exercício da função de educadora que às vezes ele é solitário, né? Não tem... uma pergunta, na verdade, já estou dando a minha opinião. Eu queria saber se você se sente ou se sentiu solitária nesses caminhos e se você reconhece lugares para troca. Não a troca com as crianças ou com os adolescentes, mas a troca com outras educadoras. Tipo, nossa, eu estou passando por isso daqui. Se você identifica esses lugares onde você pode encontrar pessoas que têm a mesma não é trajetória, mas que atuam no mesmo lugar que você, né? Outras professoras de teatro, outros educadores de teatro, e se você consegue trocar com essas pessoas, olha, eu tô com esse problema com essa turma, eu quero levar a turma para tal lugar, mas não tenho bilhete único, o que eu faço? Dentro dessa sua trajetória, como você enxerga isso, esse lugar de solidão e de parceria com os profissionais da nossa área? Tem sim, tem lugares bem solitários, assim. Mas dentro da minha trajetória, eu consegui alguns parceiros para trocar. Então, assim, quando você... Eu acho que o fato de você ser um artista atuante muda muito. Eu sinto que na minha trajetória, quanto educadora, eu só conseguia trocar, assim, com uma potência interessante com os artistas que também estavam atuando no mercado. Tipo, você é educador, mas você também é atriz, é ator, é produtor, você está nesse movimento. Então, esse movimento de teatro de grupo e de teatro de grupo, esse movimento de teatro de grupo te faz olhar para esses lugares. Porque quando você faz parte do teatro de grupo, você tem que montar tudo.
você tem que fazer o seu projeto, você tem que, às vezes, fazer o figurino, cenário, porque você não é sempre que você tem uma verba que você possa contratar um profissional para essa área. Então, você tem que saber fazer tudo. Né? A nossa vontade é que a gente tenha dinheiro para ter uma pessoa para o figurino, para o cenário, para fazer o projeto, mas não é a realidade. Então, quando você vem do teatro de grupo, você chega na sala de aula ou nos espaços de encontros não formal, você vai encontrar parceria com essa galera que conhece as dificuldades de se deslocar para as periferias, que conhece essas dificuldades que tem nos territórios de ter editais, de ter verba pública para que tenha apresentações, que você possa fazer um passeio, que tenha transporte, que venha um ônibus para você levar a sua turma para um museu, para um espetáculo. E aí, quando você tem parceiros, artistas que estão nesse movimento de atuação, que também dão aula nesses lugares, você encontra os seus pares. Porque essas pessoas, esses artistas, eles sabem como é essa caminhada. E aí é onde você consegue trocar. E eu tive aí grandes parceiros, e ainda tenho, de troca. Ainda hoje, de ligar, tem um grupo que está fazendo uma apresentação em tal lugar. Vocês conseguem liberar X ingressos para poder a minha turma assistir? Sim. E aí você vai trocando. Vocês conseguem vir fazer uma apresentação aqui no espaço, porque a gente não tem ônibus para poder ir até o espaço onde vocês vão se apresentar? E aí você vai trocando com os seus pares. É só assim que você consegue avançar, porque muitas vezes você tenta, e os artistas, os profissionais que não estão nesse movimento, demoram um tempo para entender que isso é necessário. Que é necessário sair da lousa, sabe? De ensinar arte num lugar fechado, que você vai ensinar, como há muitos anos atrás, que a educação artística você pensava só no profissional de artes visuais. Né? E que isso tem avançado, que a educação artística na escola formal, ela abrange outras artes. E que é aí da riqueza dessas outras artes. E que é importante você está dando um curso de teatro, mas você precisa ver música, você precisa ver dança, você precisa ir numa exposição, você precisa ir em outros lugares. Fazer uma troca com uma escola, você precisa bater um papo com aquela comunidade daquela escola. E é nesse lugar, assim, eu tenho... É difícil, mas tenho encontrado vários pares para fazer essa troca na minha caminhada, assim, de trabalho, não só em São Paulo, mas também eu vou para outros estados para poder fazer trocas com amigos que são educadores, artistas educadores, e aí a gente dá oficina, workshop, vai fazendo essas trocas. E aí os artistas também vêm para cá, a gente faz aí um bem bolado, fica na sua casa, a gente descola o dinheiro da passagem. Porque se não for assim, é isso, é um trabalho que é além. Que a faculdade não te ensina isso, não te ensina. O que te coloca em movimento, você não tem aula disso. É a prática. É na prática que você aprende isso aí. Porque nem no estágio da pedagogia você não aprende. Eu vou para o estágio, vou aprender a dar aula no estágio. Você aprende quando você está ali, na frente do negócio. Que você, agora, eu lembro quando eu entrei a primeira vez na sala de aula, que eu me deparei na escola formal, com 45 alunos. Eu fiquei assim, assustada, todo mundo jogando papel. Aí a coordenadora falou assim, é isso mesmo. Eu falei, não é isso, eu vou embora. Ela falou, não, respira, é assim mesmo, é o primeiro dia, se você precisar de ajuda, você me chama ali na sala da coordenação, me apresentou para os alunos, olha, essa professora Beth, e eu assim, assustada, tipo assim, no primeiro dia eu não consegui fazer nada, porque eu tinha que dar conta de separar as brigas da sala,
de tipo, entender o que estava acontecendo ali. E aí eu pensei, nossa, eu não vou conseguir. Não vou desistir. Aí eu entendi que não, é isso que eu quero, eu vou continuar. E foi aí que eu entendi que eu não queria trabalhar na educação formal, que eu queria trabalhar como professora de teatro. Aí eu entendo que eu não queria uma sala quanto pedagoga. Eu queria mais que eu trago no meu trabalho de arte essa pedagogia aí, mas eu queria ir para a educação não formal. Esse era o meu lugar, da educação não formal. Foi aí que eu descobri, mas eu tive que passar por isso para descobrir. Sim, a gente tem que passar por todos os lugares para ver onde é o nosso, né, às vezes. Eu tive uma experiência bem ruim também dando aula numa escola de educação formal, que eu tive um choque assim, igual o seu. Eu estava acabado de... Acho que foi a primeira escola que eu dei aula, uma escola pública. E eu entrei na sala e falei, nossa, não vou dar conta. E era isso, era briga, era confusão, era uma quinta série. E aí eu fui falar com a coordenadora. Falei, preciso de ajuda. E aí sabe o que ela me respondeu? Eu nunca vou esquecer. Ela me disse assim, você olha para cada um deles como se fosse uma nota de R$ 2, porque é isso que eles valem no seu salário. Senta lá e só. Eu fiquei assim, gente, passada, porque ela falou, você não precisa dar aula, não precisa dar nada, é só você ficar lá sentado olhando eles. Eu falei, gente, não. E essa relação do dinheiro, assim. né? Tipo, olha para eles como... É muito... E eu lembro que na mesma época eu fiquei internada no SUS e eu ficava pensando nisso, entendeu? Então, se a gente... esses enfermeiros olham para mim como se eu fosse uma nota de R$ 2, porque é isso que eu significo no salário deles, né? A gente cria uma lógica de que o ser humano é puramente aquele dinheiro que ele vale no meu salário. Não que o salário não seja importante, ele é sim, né? A gente precisa ser bem remunerado pelas coisas que a gente faz. Mas você entra, às vezes, numa lógica que é de olhar aquele aluno, olhar aquela família, simplesmente pela lógica do dinheiro. Quanto isso vale, quanto eu estou ganhando para fazer isso, né? Exatamente. Repetindo Assim, que não que o salário não seja importante, porque ele é. Sim, o salário é importante, mas o trabalho do professor, o trabalho do educador, do artista professor, eu acho que não tem remuneração que dê conta, porque é um trabalho amplo, assim, de muito estudo, de muito trabalho. Porque eu lembro que quando eu falei para os meus pais que eu ia fazer pedagogia, que eu ia fazer teatro, eles falaram assim: você consegue, se um dia você precisar dar uma aula sem receber nada, você sairia de casa para fazer isso? Eu fiquei pensando, eu falei assim, sim. Aí eles falaram assim, então você realmente escolheu sua profissão, porque em qualquer profissão, e aí dentro do que você falou, não que você não tenha que receber, mas você não pode sair de casa pensando só no número, porque as pessoas não são números, né? Você tem, independente da profissão que você vai exercer, independente, você tem que exercer ela com toda a sua verdade, com aquilo que você escolheu fazer. Eu tenho uma... Hoje eu estou professora de teatro da EMEA e tem uma moça que trabalha no parque e que de manhã ela está sempre varrendo o parque. E aí, sempre quando eu estou passando, não só eu, todos os professores com os alunos, ela está varrendo e ela tem um canto que encanta a escola inteira. Então, ela está lá limpando o parque, cantarolando. Então, todos param para contemplar aquele canto dela. E ela está fazendo o trabalho dela dentro de um amor que não é... Que assim, você trabalha, você tem que receber. Mas você está trabalhando naquilo que você gosta. E você está dando o melhor de você. Porque vai além do salário. O salário, claro, a gente não vive sem receber, a gente precisa comer, a gente precisa pagar aluguel. Porque às vezes as pessoas pensam que artista não tem conta, né? Que artista vive de luz. E não é Seria isso, bom, precisa... né? A gente tem conta, a gente tem filho, a gente tem estudo, tem tudo, como qualquer outro ser humano.
Mas eu acho que tem algo que move a gente, que vai além, porque a gente não olha para as pessoas como número. Porque se a gente olhasse, se o artista olha para as pessoas como número, ele não trabalha. Porque o trabalho do artista professor, educador, do professor, ele vai além. Você só consegue olhar para o território. O salário que você ganha não dá conta de olhar para o território, gente. A hora-aula não dá conta, não está pagando isso para você. É que você acredita no que você faz e vai fazer de verdade. Porque, imagina, que não é por esse caminho. Deveria você ser bem remunerado para tudo isso. Então, assim, Sim. eu acho que quando você escolhe fazer arte, você olha para um lugar do humano que é o que transforma você e transforma o outro, porque você só consegue transformar quando você é transformado, sabe? Não dá... Eu lembro uma vez no PIA, eu trabalhava no PIA e eu tinha médico naquele dia. E uma coisa também que me fez escolher ser educadora é entender que precisamos de mais artistas pretos nesses lugares, para que as crianças pretas também tenham espaço e que se identifiquem, né? Porque eu não tive, na minha infância, na minha adolescência, nenhum professor preto. Eu tive no ensino médio o professor Laurindo, que era professor de matemática, que era amado pela escola inteira, mas que não pôde ficar na escola porque ele era engenheiro, por isso ele poderia dar aula de matemática, mas veio aquela lei que não poderia mais, só sendo pedagogo ou professor daquela área, ou fazendo sendo específico daquela área que você poderia. A gente fez abaixo-assinado, tudo, mas não adiantou. O Laurindo saiu da escola e era o melhor professor da escola. O melhor. E foi o único professor que eu tive na minha formação. O único. Então, comecei a pensar que eu precisava estar nesses lugares, porque as crianças pretas precisavam ter referências. E aí eu lembro que no PIA eu estava chegando e a criança estava lá, porque as outras crianças não estava dizendo que ela não sabia fazer. E era um exercício também de música. E aí eu cheguei um pouco depois, cheguei 20 minutos depois que eu tinha ido no médico, e eu cheguei pelo jardim, encontrei ela no jardim. E aí eu falei, por que você está aqui? Ela falou, porque as outras crianças não querem fazer comigo e tal. E aí eu entrei, voltei com ela, e aí a gente sentou, eu falei, olha, a gente vai parar tudo o que está fazendo, a gente vai conversar. Ah, mas nós estamos no mesmo atividade, nós estamos no meio de uma atividade. E isso o Edgar falava muito disso na minha formação quanto aluna. Tem coisas que você precisa parar o que você está fazendo para poder discutir, para poder avançar. Não dá para poder fingir que não aconteceu. Não, a gente vai... Por que essa criança não pode estar inserida nessa atividade? Ah, porque ela está errando. Aqui é o lugar de errar. Que é um lugar que somos todos aprendendo. Se aqui não é o lugar de errar, onde que é o lugar de errar? E aí eu lembro que eu contei para eles a minha experiência de quando eu cheguei da Bahia, aos 13 anos de idade, fui estudar numa escola e só tinha eu de criança preta. E ninguém queria fazer atividades comigo, na escola formal. Ninguém queria ser minha dupla. E eu tinha acabado de chegar naquela escola. E eu fui falar com os professores e eles falaram assim para mim, se vira. Nunca vou me esquecer dessa frase. Foi isso que os professores me falaram. E aí eu tive que me virar para poder dar conta de estudar, para poder fazer os meus trabalhos sozinha. E eu, quanto educadora, não vou permitir que isso aconteça. Porque eu não vou deixar que uma criança que tenha aula comigo passe pelas mesmas coisas que eu passei. Que escute, se vira. Não, isso não faz parte de uma educação. Porque se a gente está num lugar de aprendizagem, a aprendizagem ela não vem por esse caminho do se vira, sabe? Ninguém quer fazer dupla com você e ok, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não tá certo. Porque se a atividade é em dupla, em trio, em quarteto,
e tenho alguém sozinho, não dá certo. E foi isso que veio me fomentando a cada vez mais buscar esse lugar da arte e educação, para que as crianças também, que não tinham esse acesso, pudessem se espelhar, porque eu pudesse ser referência para essas crianças. E é um caminhar, porque eu demorei também, por exemplo, eu alisava o meu cabelo, e eu lembro que quando eu cortei o meu cabelo curtinho, e eu estava dando aula na escola, e a criança chegava, e aí eu lembro que eu ia com uma flor, e as crianças iam com o cabelo amarrado, as crianças do cabelo crespo, aí na semana seguinte elas estavam com o cabelo solto, e elas colocavam uma flor, e elas vinham assim, na minha sala, que eu não era professora delas, elas colocavam a cabeça assim na sala, e fazia assim, ó, mostrava a flor, e saía, não, tipo, não tinha uma conversa verbal, era mostrar mesmo que em algum lugar aquilo se modificou. E eu também fui entendendo isso na minha trajetória, que eu precisava entender esse lugar também. Então, foi uma... É isso que eu sempre vejo, é uma caminhada de aprendizagem para mim também. Eu sou um ser em formação sempre. Você falou uma coisa linda, você falou assim, você só transforma quando é transformado. Achei muito bonito eu isso. acredito nesse lugar, assim, que a transformação ela vem por esse lugar, assim, Você só toca alguém quando você é tocado. Isso é uma coisa que tem muito na contação de história, né? Eu só conto uma história quando ela me toca. Então, tem história que eu falo, essa história não sou eu que vou contar, porque ela não cabe na minha boca. Eu leio, eu estudo, tal, mas falo, essa história tem outra pessoa que vai contar, e vai contar de uma forma incrível, porque não sou eu que vou contar essa história. Lindo. Beth, e se a gente falar um pouco sobre a pedagogia teatral? Não sei se esse é o melhor termo assim, para a gente usar. É como trabalhar teatro com as crianças. Se você pudesse dar uma dica para a gente, ou pudesse dar uma dica para a Beth jovem, aquela Beth lá que foi para Guarulhos, falar, amada, a gente tem que ir, ó. Olha, entendendo que cada lugar é um lugar, cada turma é uma turma. Isso é bem importante, assim. Cada espaço que você passa é diferente, tem regras diferentes, e como é que você trabalha dentro das regras desse espaço, mas trazendo a arte de uma forma livre, né? De uma forma... eu acho que eu costumo trabalhar assim. A arte, não só a arte, mas qualquer troca, qualquer lugar de aprendizagem, ela precisa ter uma escuta. Eu parto do pressuposto das infâncias e do tempo de cada um. Cada criança tem um tempo. Como é que eu estimulo dentro de uma turma o tempo de cada criança? Eu preciso observar, dentro do meu trabalho, aquele conjunto de crianças, ou de adolescentes, ou de adultos. Porque os adultos também têm tempos diferentes. Então, eu vou planejar uma atividade. Qual é o meu objetivo com essa atividade de arte dentro daquela turma? E eu vou olhar para o tempo de cada um. O que cada um necessita para poder avançar naquele jogo, no que está buscando ali. No que cada criança ou que cada adolescente está buscando ali. Então, eu vou perceber que tem a criança que é mais tímida. Como que eu vou trabalhar com essa criança que é mais tímida? Às vezes, você precisa até pegar na mão dessa criança que é mais tímida para poder ela entrar no jogo. Mas você não vai pegar na mão dessa criança que é mais tímida dizendo assim, eu estou pegando na sua mão porque você é tímida. Não, você vai encontrar uma forma de jogar junto com essa criança. Tem aqui que já está lá na frente. Aí você fala assim, como é que essa criança percebe que precisa ir junto? Porque num jogo você precisa jogar junto. Já tá dizendo que é um jogo. Se é um jogo, você não joga sozinho. E se é um jogo e você tem que jogar junto, você tem que olhar para o todo. Então, eu não preciso
Se é um jogo, eu tenho que jogar junto, eu não tenho que querer ir na frente. Olha, eu sou o melhor da turma. Não existe esse lugar do melhor da turma, porque todo mundo buscando estudar um jogo, um texto, uma atividade, ela vai chegar naquela atividade. Então, se eu jogo junto, se uma cena de teatro é um jogo e você tem que aparecer junto com o outro, eu tenho que olhar para o tempo de cada um. Eu tenho que... É como uma balança, eu tenho que equilibrar. Eu lembro muito de um exercício, uma vez, que o Gustavo Coulat fez, para que eu entendesse a importância de cada um dentro daquele movimento. E aí tinha os instrumentos de tambor, pandeiro, e eu tinha um cachixi, toda descoordenada. E ele trabalhou essa questão do cachixi, que é pequenininho. E aí ele fez a atividade, aí ele foi parando os instrumentos e fez eu entender de um caminho muito interessante a importância do cachixi junto com aqueles instrumentos grandiosos no meu olhar. Sabe, do tambor, do pandeiro, do violão, do piano. O cachixi, o que é um cachixi perto de tudo isso? E eu falei, nossa, mas o som do cachixi é importante nessa música. E aí, é isso que me faz, quando eu entro na sala de aula, para poder trocar com os meus alunos, que cada um tem a sua importância. Então, se nesse momento eu só consigo, nesse momento, Beth, se um aluno me diz, Beth, esse é o meu tempo nesse momento, é isso, mas esse tempo dele é importante para o todo. Ele é importante para o todo. Sim. E ele tem que saber que ele é importante para o todo, que na construção do todo, ele está ali, ele está junto. E que a caminhada de cada um é diferente. Cada um tem um tempo que assimila de uma forma e um vai mais rápido, o outro vai um pouco mais devagar, mas vai chegar naquele lugar. Então, eu preciso que os meus alunos percebam a importância que ele tem dentro do todo. Porque se ele acha que ele é menor, porque ele só entrou e fez uma estrela e saiu, então a minha função ali não tem utilidade nenhuma. Porque eu não estou numa escola de fazer o produto final. O produto final, ele às vezes acontece, às vezes ele nem acontece, porque o importante é a caminhada. E a caminhada é que cada um entenda o seu espaço e a sua importância dentro daquele todo. Que consiga entender e ver que ele é importante e que ele pode desenvolver o que ele quiser, desde que ele queira. E que ele tem espaço de escuta. Que ele tem aquele espaço ali para ele se colocar. Então, assim, se eu penso nesse lugar, eu olho para o todo. Que às vezes as pessoas falam, mas se você tem 30 alunos, em Guarulhos eu tinha 60. Eu tinha 60 alunos. E aí eu trabalhava o coro, a importância do coro. Tipo, quem escreve para 60 alunos? Qual é o dramaturgo que escreve para 60 pessoas? Não tem. Então, você tinha que ter um trabalho com a dramaturgia, tinha que escolher a dramaturgia para adolescente, a dramaturgia para criança, uma dramaturgia diferente, para adulto, são caminhos completamente diferentes, e você tem que pensar 60. Como é que você dá voz para 60 pessoas? Dentro de um trabalho artístico. E aí eu dizia, gente, todos os personagens têm a mesma importância. Vamos fazer um coro. Quem quer ser, um texto que a gente montou, que era Severina e Ezequiel. Quem quer ser a Severina? Temos aí 10 Severinas, 10 Ezequiel, 10 Evadão. Vamos fazer um coro. Vamos trabalhar esse coro, porque você está num lugar onde você está estudando. Se no lugar onde você está aprendendo, você já traz esse lugar da competição que você encontra no mercado de trabalho, você traz esse lugar de você serve, você não serve, então eu acho que não tem um fundamento de você, quanto artista, quanto professor, estar naquele lugar, porque você está ensinando uma coisa que é horrorosa.
Então, a minha função dentro da sala de aula é outra. Então, vamos trabalhar coro. Se todo mundo quer o mesmo personagem, vamos trabalhar coro. E vamos entender a importância do coro e a importância do todo. Porque se você não entende a importância do todo, não adianta você, tipo, você não entendeu ainda que você está num lugar onde todos têm a mesma importância. Todos é importante estar. Sim. E aí a gente fazia espetáculos lindíssimos, de 60 pessoas em cena. Conversávamos com o autor, a gente fazia texto de autores que contemporâneos, que estão escrevendo agora, que ia lá conversar sobre, que olhava para aquela peça e falava, nunca pensei de ver um coro desse personagem. Então, assim, para que o aluno que tenha essa oportunidade de verdade, de criação. Porque se você fala assim, você tem um espaço onde você pode criar. Aí você não dá, de fato, esse espaço. Se isso só no papel, se você faz o seu relatório bonito, se você faz o seu discurso bonito e na prática isso não acontece, isso para mim perde o sentido. Para mim, prática e teoria, ela tem que estar junto. Então, se eu coloco lá no meu planejamento que o trabalho tem aquele espaço para ouvir a criança, para poder para o desenvolvimento, para o tempo da criança, tem aquele espaço. Se você vai fazer um trabalho manual, isso, por exemplo, se você vai construir um figurino, vai fazer lá um figurino com a sua turma, você percebe que cada um tem o seu... É óbvio ali que cada um tem o seu tempo de construção, mas que todo mundo vai chegar ali na sua fase final de ter o seu figurino finalizado. De ver a sua criação ali. Sim. De você dar estímulo para que eles mostrem o trabalho deles. Que ele olha e fala assim, esse movimento foi eu que criei dentro desse outro movimento de aula que eu tive. Então, a partir daquele jogo que você levou, aquela turma criou outros movimentos. E eu acho que o mais interessante é quando você olha... E tem uma coisa que eu acho... Eu acho que tem uma coisa interessante, é quando a gente junta isso que você está falando, do tempo de cada um com os processos continuados, né? Porque aí, eu lembro, por exemplo, eu tive um aluno uma vez que ele chegou no final do ano para fazer a apresentação e ele falou para mim, eu não vou falar nada. Você não me dá a fala porque eu não quero falar nada. Aí a gente, tudo bem, você não precisa falar nada. Aí no outro ano ele chegou para mim e falou assim, você me dá uma fala bem pequena esse ano? Mas uma coisa assim, bem pequenininha, para eu chegar, falar e ir embora. Eu falei, tudo bem, uma fala bem pequena. Aí no outro ano, 3 anos, ele falou assim, agora pode me dar uma falona bem grande? Então também assim, quando você consegue ter um processo continuado de alguns anos com a criança, você vai perceber nesse tempo dela, e ela também vai se percebendo, né? Tipo, nossa, no primeiro ano eu não conseguia fazer isso, agora eu consigo. No segundo ano eu estava com medo daquilo, agora no terceiro eu já tô... E você vai percebendo que cada ano que você vai fazendo teatro é um desafio diferente, né? E os desafios são para ser vencidos, a vergonha, lidar com o outro, a paciência para esperar, né? Isso que você falou é muito legal. Então também, assim, às vezes eu estou dentro de um grupo e eu quero ser mais rápido, eu tenho que respirar, eu tenho que ouvir o grupo. Então eu acho que tem essa coisa do tempo de cada um, quando isso é aliado ao tempo de um projeto longo, aí é muito bonito de você ver, né, o percurso que cada um faz dentro daquele percurso maior coletivo, né? Eu lembro que e assim, e você precisa dar essa importância para tudo isso que está sendo construído. Eu lembro que uma vez, um grupo de adolescentes, a gente ia montar um sonho de uma noite de verão, a gente fez uma adaptação, e tudo marcado para a estreia, e eles construíram um cenário. Eles passaram dias construindo aquele cenário na casa deles e juntavam. O cenário era todo construído de papelão. Uma coisa gigantesca, sim. E aí eu lembro que chegou no dia, o equipamento falou, não vai ter mais. Ou vou colocar vocês numa sala menor e não vai ter como usar o cenário. E esses adolescentes tudo chorando, porque eles ficaram sabendo. E aí eu cheguei, eles estavam chorando. Por que vocês estão chorando? Porque já veio aí um noticiário que a gente não vai poder mais ser no espaço onde a gente ia apresentar, não vai poder fazer o figurino, não vai ter carro para levar o figurino para o cenário, não sei o que. Como não? Como recente informação
que passaram dias construindo e diz assim, agora não tem mais. Simplesmente assim, não tem mais. Vai ter sim. Nossa, eu lembro que a gente moveu céus e terras. Metade do cenário a gente levou nas costas. Aí depois a secretaria arrumou um carro para levar o restante. Porque eu falei, não, vai nem que seja nas costas. A gente vai levar esse cenário. Aí os pais vieram e começaram a pegar os pedaços do cenário e levar. E montamos tudo. E aí, tipo assim, eles fizeram as flores, fizeram o castelo. Como que você olha para um trabalho de construção, de aprendizagem, que é trabalhar em conjunto, que é construir todo... Olha a aprendizagem desses adolescentes construindo esse cenário. E você simplesmente chega para eles e diz assim, não, não vai ter mais. Não, isso eu não consigo conceber. Vai ter sim, porque não é assim. E aí, essas construções é que eu acho que muitas vezes as pessoas não enxergam esse lugar, sabe? Desse lugar de construir junto, de pensar junto, desse lugar modificar. Esses cursos de arte, eles não são para as crianças se tornarem artistas, né? É um alimento quanto cidadão, quanto pessoas, quanto seres humanos, num lugar de tocar o seu lugar mais sensível de construção. Até hoje eu recebo mensagem dos meus ex-alunos, que hoje são adultos, são casados, têm outras profissões, que falam, nossa, o curso de teatro me fez chegar nesse lugar. Eu não escolhi ser artista, mas o curso de teatro me deu esse lugar na vida. E é isso, sim. E aí eu falo, nossa, é isso. É esse lugar que a gente busca, que a gente trabalha, que é para isso que a arte está inserida nesse outro contexto que a gente vive, que já é tão duro, né? Que é muito dia a dia, muito, muito difícil. Então, se você não consegue respirar, eu lembro uma vez que... E os caminhos que a arte possibilita para essas crianças que estão mais distantes. Uma vez a gente levou os alunos do CEL, um CEL que fica no extremo sul, para a Galeria Olido, para fazer uma atividade. E aí eu lembro que no ônibus, eles falaram assim, nossa, eu acho que nunca mais a gente vai ter isso, porque quando é que a gente vai poder vir de novo aqui nesse lugar? E aí você fica pensando assim, é algo tão simples, tão pouco, você se deslocar da periferia para o centro para fazer uma atividade, e que para eles é tão grandioso, porque não tem sempre, e que deveria ter políticas públicas para olhar para esse lugar, que aquilo, tipo, são esses lugares que te transforma, que você fala, não posso parar. Porque no meio da caminhada você tem vontade todo dia de parar. Sim. E na pandemia, Beth, como é que foi dar aula de teatro na pandemia? Quando começou a pandemia, e aí, na pandemia, estou trabalhando em 2 lugares, na EMEA e na SEI Primeira Estação. No SEI Primeira Estação. No SEI são crianças de 6 meses a 4 anos. Na EMEA são crianças de 5 a 12 anos. E na Casa de Cultura São Miguel, adultos. Então, públicos completamente diferentes. Esse era meu trabalho, e que eu tinha que dar continuidade, como todos os outros profissionais, durante a pandemia. Eu nunca fui uma pessoa tecnológica, né? Eu uso computador para fazer projetos e tal, celular para as coisas básicas, mas eu sempre fui uma pessoa de escrever na mão, de conversar. Então, eu precisava entender esse outro mecanismo, que é novo e que não tem como fugir, porque a gente está diante de uma pandemia, precisa dar continuidade
nos trabalhos, você precisa continuar vivendo, você precisa de trabalhar, né? Então, é isso. Dentro dessa realidade, era isso. Noite sem dormir, sábado e domingo pensando, como vai ser isso? Chorava, tipo, sábado e domingo, porque na segunda-feira você tinha que acordar cedo para dar conta. Então, eu comecei a buscar cursos de como editar, de como entrar no Zoom, de como entrar no Meet, no Teams, em todas essas outras plataformas que você precisava, como você faz para poder compartilhar um vídeo, uma foto, as atividades. Como que pensar no melhor lugar para poder sentar, que tenha silêncio em casa, para poder dar aula sossegado. Pensar nas atividades, como que você traz as atividades que você fazia presencialmente para esse lugar aqui virtual. E aí eu comecei a testar, pegar os meus horários de noite, de final de semana, para testar as coisas aqui, os jogos com parceiros de trabalhos, para a gente poder junto ir brincando aqui para ver se funcionava, né? Porque precisava funcionar. E aí, como criar um vídeo lúdico que desse em 5 minutos, que aí eu descobri que, meu Deus, como eu falo, 5 minutos tem que editar muita coisa. E aí eu fui buscando nesse ano de 2020, acho que como todos os profissionais, tanto da educação quanto da cultura, ou de outros também que trabalham, que precisaram de vir para esse lugar aqui da internet, como se comunicar através desse campo aqui. As famílias, e aí eu acho que entra o lugar do trabalho de continuidade. Então, eu trabalho numa escola que existe há 40 anos, que tem um trabalho forte com a comunidade escolar, né? A EMIA existe há 40 anos, esse ano ela fez 40 anos, tem um trabalho bem bacana com os pais, com as famílias. As famílias estão presentes dentro da escola, então isso facilitou o nosso contato, porque aí a gente tinha um grupo de WhatsApp com as famílias, criamos todo um caminho, horário certinho, as famílias vinham, ligava a câmera para os filhos, a gente começava a testar, os pais ficavam próximos, qualquer coisa que a gente precisasse, para estar ali, para auxiliar a criança, como mexer. E aí a gente foi descobrindo outros lugares. E as crianças estão na nossa frente na tecnologia. Como eu lembro que um aluno meu, Atsuhiro, professora, olha, se você mexer em tal lugar, vai acontecer isso, tal lugar, vai acontecer isso. Gente, o ensino é isso, é uma troca, é um lugar de aprendizagem. Você não só ensina, você aprende também. E aí, na pandemia, você percebe que assim, as crianças, elas sabem tudo sobre tecnologia. Porque elas estão numa época tecnológica. Eu, né, já passei dos 40, então, você vem de uma outra época. E as atividades, elas foram sendo construídas dentro de uma riqueza que quando a gente chegou no primeiro semestre, que olhamos no final do primeiro semestre, em julho, que olhamos para o que tinha acontecido, fomos vendo o quanto a gente tinha construído nesse lugar aqui da tela com as crianças. O quanto de outros movimentos foram sendo construídos, que a gente teve que buscar outros caminhos, aprender coisas de fotografia, de luz. O teatro, ele tem também esse lugar, né, que permite, porque no teatro a gente tem... eu costumo brincar que o artista de teatro, ele permeia por todas as outras artes, né? Então, isso facilita também a vida. E olhar o que as crianças estavam observando desse lugar novo. O excesso de tela também, a gente teve que pensar nesse lugar, desse excesso de tela. Pensar em como a aula aqui poderia ser um lugar saudável para as crianças, como a escuta teria que ser nesse lugar. Então, por exemplo, se você tem
se você dá aula no celular, você tem mais dificuldade para poder olhar a turma inteira. Então, você precisa de um computador. Você tem que estar no computador, porque no celular você vê 4 pessoas na tela, no computador você vê 25. Então, você precisa de um computador, porque aí você vai estar olhando. E a recepção do aluno e da aluna que está no celular e que está no computador também é diferente, né? É completamente diferente. E aí você tem que buscar esse caminho, porque você está entrando na casa dos seus alunos e os seus alunos estão entrando na sua casa. Então, tem todo esse caminho para ser feito, que é essa entrada no território. Só que de uma outra forma, quando você está na tela, né? Sim. É um território. Você está conhecendo o irmão menor do seu aluno que vem na tela, dá tchau. E aí, posso fazer aula junto? Pode. Você está entrando na casa do seu aluno. Então, a família toda vai fazer parte. Então, assim, eu acho que em 2020 foi um momento de entrada no território de uma outra forma, né? De um jeito completamente diferente, porque quando você adentra o território, você cria ações ali no território, as famílias vêm, e agora você estava entrando na casa delas, de fato, e elas na sua casa. E chegou um momento que você estava tão entrelaçados que as famílias começavam a mandar mensagem sobre as aulas qualquer horário, tipo, não era mais no horário de aula, era tipo, às vezes, 10 horas da noite, você estava recebendo, falando, amanhã a gente vai ter que entrar tal hora no médico, vamos entrar mais tarde na aula, tudo bem, pode ser, isso pode acontecer, então você vai criando aí um laço muito forte, assim, das famílias te procurarem, para falar, olha, a criança está com dificuldade de ficar na tela, de ficar na frente da tela. Será que ela pode entrar com a tela desligada, mas ela está aqui? Então, você cria outras conexões. E você amplia o seu olhar para o seu trabalho. Porque, assim, quando é que eu ia pensar que eu ia dar aula virtual? Como é que funciona um jogo de teatro virtual? E aí, as atividades, você vai buscando, você vai aprendendo. Assim, eu sou professor. Na sala de aula, as crianças têm o tempo de criar junto. Eu estou ali, mas as crianças estão em grupos. Como que cria junto aqui? Tá, então eu vou desligar a minha tela, mas eu estou aqui, eu estou presente. Estou vendo elas se organizarem em grupos ali pela tela. E aí as coisas iam acontecendo e elas dando dica, um faz de um jeito, outro faz de outro. E você vai descobrindo outras formas de se comunicar, porque não tem jeito, a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que aprender outras formas de se comunicar. E a internet foi o lugar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria trabalhos juntos? Eu lembro que a gente criou, por exemplo, uma caixa cênica. Então, eu e a Deise, que era minha dupla de trabalho, criamos um tutorial para poder as crianças com os pais criarem uma caixa cênica. E dentro dessa caixa cênica, nós fomos colocando atividades nas aulas. Então, assim, sábado e domingo, a família estava junto criando uma caixa. E nós também criamos a nossa, para mandar um vídeo explicando como criar aquela caixa. Então, assim, eu lembro que eu passei um domingo inteiro criando a minha caixa. E no meio do vídeo você descobre que o tecido está pouco, tem que ter mais tecido. E é isso, assim. Tá faltando tecido, então tem que cortar mais tecido. E não tem mais tecido da mesma cor, tem que ir. Então, assim, as famílias bordaram as caixas com as crianças, cada um foi trazendo o seu jeito para a sua caixa cênica. São atividades que estão no anuário da escola, porque esse ano na escola que eu trabalho, a gente teve um anuário com algumas atividades que foram feitas durante o ano. As pessoas que quiserem acessar esse anuário, ele está online, ele vai ter impresso e online. E ele também, você tem um caminho que você vai poder, porque tem atividades que se encerraram no mesmo dia, e aí você parte para uma outra atividade, e tem atividade que você vai se desdobrando até o final de um processo de um mês, de um semestre, de 2 semestres, e aí tem uma turma mesmo minha com o professor Douglas, que o nosso processo inicial, presencial,
era criar um trabalho de cinema, e aí a gente veio para dentro da tela, e aí paramos para pensar, e agora? Como é que a gente Eles cria iam fazer um isso cinema antes dentro... da pandemia? Antes da pandemia. O nosso projeto era criar com as crianças, através do teatro e da dança, um curta. Esse era o nosso projeto do primeiro semestre. Como é que a gente cria um curta? E aí, trazendo as duas linguagens, a linguagem da dança e a linguagem do teatro. E começamos, e as crianças adoraram, apresentamos o planejamento para as famílias, para as crianças, e elas adoraram. Começaram a trazer ideias e a gente começou o nosso projeto. De repente, dia 17 de março, parou tudo e a gente teve uma semana para entrar no Zoom. O nosso processo na EMEA foi um processo rápido de estar com as crianças online. E como é que a gente cria um curta de dentro da tela? Como é isso? Aí as famílias entram em ação. A gente precisa das famílias cada vez mais junto para ser os câmeras, para poder pensar o set de gravação. Então a gente começa a pensar atividades. Primeira coisa, pensar a casa. Vamos pensar os lugares das casas de vocês. Em que lugares vocês gostariam de filmar? Como vão ser essas filmagens? Como vão ser esses personagens? Aí a gente começa a trabalhar, antes de começar a trabalhar o personagem, a gente começa a trabalhar o espaço cênico, que é a casa, agora é a casa. Então vamos pegar lugares que é comum para todo mundo, que todo mundo tem. Todo mundo tem quarto, todo mundo tem quarto. Todo mundo tem cozinha, todo mundo tem cozinha. Então vamos pensar em objetos de cena que todo mundo tem, para que todos possam participar. Quem vai filmar para vocês? Vão fazer uma reunião com os pais. Fizemos uma reunião com os pais. Como que vocês estão de tempo? Como vocês podem filmar para os filhos? Vamos buscar referência. Como que os pais podem filmar? Vamos pensar um jeito que todo mundo filme igual, para poder, na filmagem, tá parecido. E aí, figurino. Aí eu tenho do teatro, do meu grupo em casa, 3 araras de figurino. Então, vamos criar um vídeo mostrando o figurino de casa. Aí, abri o meu guarda-roupa para poder as crianças abrirem um delas. Pegar a roupa da mãe, do pai, da avó, que tem em casa, e customizando. Então, eu fiz um vídeo, eu e o professor Douglas, mostrando a nossa roupa do dia a dia que a gente vai transformar. Que objetos vamos utilizar? Vamos pensar no personagem, vamos pensar na cena. E a partir daí fomos filmando. E apareceram coisas incríveis. E assim, a gente teve um filme final. A gente teve um curta, que a gente fez uma união. Porque aí a gente teve na escola, todo ano na escola tem a ocupação de teatro. E a nossa sala vizinha, que também são crianças de 8 anos, a gente veio ficar vizinho aqui na internet. E surgiu uma lenda na escola, que é a lenda do pianista misterioso. E aí, essa lenda do pianista misterioso foi o nosso curta. Gravamos a escola, e aí tivemos a ajuda de toda a comunidade escolar. Aí o segurança da escola gravou uns pontos da escola pra gente. Aí a gente teve... eu fui na escola, gravei algumas partes da sala, e as crianças foram fazendo mapas. Depois posso até mandar para você mapas das salas delas, dos cantos da escola, do parque. E aí criamos um roteiro e uma dramaturgia para o nosso cinema. E aí, no final, a gente apresentou numa live da escola, que foi dia 5 de dezembro, o nosso curta, gravado daqui de dentro, que foi uma lindeza, assim. Nossa, nem sei se teria assim, como seria se a gente tivesse presencial. Mas, assim, e aí no anuário a gente traz esse relato que, assim, os pais e a família junto, criamos juntos. Então, a sala da sua casa virou set de gravação, a roupa da sua mãe virou figurino, porque na escola tem um figurino, na escola nós temos a sala do figurino, né? O camarim. Então, lá tem diversos figurinos.
E aí agora teria que ser o figurino de casa. Então os pais ajudaram a criar objetos de cena, nomes para os personagens, mapas. Então tudo isso a gente foi construindo jogos que foram realizados aqui na telinha e que as crianças foram realizando em casa. E as crianças bancaram os encontros aqui na tela. Então nós temos assim, nós participamos do Criança Criando Dança, que é um evento da escola, participamos da ocupação de teatro, da viradinha musical, do anuário da escola e fizemos a live que seria o João Caetano, porque a finalização da escola é no João Caetano. E aí, esse ano foi uma live, e aí na live a gente mostrou o nosso curta. Foi uma delícia. Mas muitos desafios, principalmente com os pequenininhos da outra escola que eu trabalho, que aí eu fui criando vídeos de como transformar a casa para os pequenininhos. Então, os pequenininhos, eu fui criando vídeo em casa de como eu transformava o meu ambiente de casa, como eu buscava objetos de casa para ter sonoridades, para que os pais pudessem contar histórias para as crianças. Porque no Sei Primeira Estação, eu trabalho com contação de história. Então, eu fui trazendo esse repertório para os pais criarem em casa com as crianças. Então, eu fui trabalhando, e aí é toda uma coisa. Um dia que eu fiz o Boitatá, então eu tenho um boneco gigante do Boitatá. Então, eu em casa sozinha, eu teria que pensar como que eu vou gravar esse boi. Aí eu enchi de cadeira para eu fazer a cabeça do boi. Aí eu tive que aprender a editar. Então, tudo tem que ser você. Aí eu fui buscando, uma coisa que me ajudou muito para as crianças de 6 meses a 4 anos, foi buscar o que eu já havia trabalhado com eles. Porque aí eu parti do ponto de experimentos que eu fiz na sala com eles. Eu fui experimentando de uma outra forma na minha casa e gravando vídeos. Porque os pequenininhos, eles não têm como vir aqui na tela do Zoom. Então, eram vídeos que eu mandava semanalmente para as famílias. Eu mandava para a escola e a escola enviava para as famílias. E aí as famílias assistiam e davam uma devolutiva. E aí eu ia criando outras atividades para envolver a família. Porque eles são pequenos, tem que envolver a família. Mas um aprendizado para mim, assim, desse ano de 2020, eu tive muitos aprendizados aqui na telinha, tive que aprender a editar, tive que aprender a filmar, tive que aprender a entrar no Zoom, a compartilhar atividades pelo Zoom, a criar as atividades para o Zoom, né, para a internet, porque é diferente você criar com as crianças, você trabalhar com as crianças, e ter que entrar sempre, tipo, bem assim, para poder trabalhar com as crianças nesse lugar aqui virtual. E passar por esse lugar dessa pandemia, né? Porque você está vivendo uma pandemia e você tem que continuar trabalhando, não fingindo que ela não acontece. Ela acontece, é por isso que a gente está aqui. Existe uma pandemia, existe aí, com os pequenininhos, eu trabalhei muito essa questão do corpo a partir das mãos, as mãos, nada de mão na boca, de mão no rosto, exercícios que levam a mão no rosto, não, para a gente primeiro trabalhar a higienização dos objetos, então os objetos precisam ser higienizados, as mãos também. Por quê? Porque a gente está numa pandemia e o vírus ele vem para a boca, né? Então esse contato com a boca, com o nariz, a gente precisa evitar. Então, as atividades, você pega um livro, você vai levar na boca? Você não vai levar na boca. Você pega um objeto, você não pode levar esse objeto na boca. Então, como é que depois que eu pego esse objeto, eu higienizo? Como é que eu lavo as mãos antes para poder pegar o objeto? Como é que o objeto está limpo? Então, para que os pais dos pequenininhos pudessem ter esse lugar de consciência de que as mãos na boca, nesse momento, não pode. Tem que estar super higienizado. E aí o estudo é maior, e o tempo livre que você tem é para estudar. Então tem sido um ano de uma correria intensa, assim, de trabalhos, e a sua vida pessoal, né? Que você tem que lidar aí também com suas fragilidades, porque você passa por várias fragilidades. Muitas fragilidades. A minha mãe doente, cuidando dela para que ela não pegasse coronavírus, enfim. E toda lidar com todas as emoções aí. Bem, 2020 é um ano para refletir para a eternidade. Intenso.
Intenso. Beth, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, as suas histórias. Eu anotei algumas palavras aqui que você foi falando, né? Brincar, ouvir, memória, troca, território. Onde é o lugar de errar? Você só transforma quando é transformado, né? Então, acho que você trouxe várias coisas, vários conceitos aí na sua fala. E é muito bonito de ouvir, porque é uma fala brincante, não sei se essa é a palavra, assim, mas é uma fala que vem, né, da cultura popular, que vem da tradição oral, que vem da dança, que vem da contação de história. É uma fala que vem da prática, né? Ela vem borbulhando. Então é muito, muito bonito de te ouvir. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de trocar com quem for assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que as suas experiências vão criar sementes para as pessoas que te ouvirem. E te desejo aí 2021 muita saúde em primeiro lugar, né? Nunca foi tão importante. Prosperidade e trabalhos com continuidade, com raiz, com memória, com escuta, com troca e com salários dignos que você merece com certeza, tá bom? Se você quiser falar alguma coisa para encerrar, senão a gente se despede. Eu quero agradecer aí o convite, dizer muito feliz de estar aqui falando sobre a minha prática. Realmente são falas partindo da prática. É muito gostoso olhar para essa trajetória que você vai construindo aos pouquinhos. Que mais que eu gostaria de dizer? Acho que é isso. Eu acho que esse ano de 2020, um ano de aprender muitos caminhos, um ano para refletir bastante, para olhar, né, para o território, porque eu acho que quando você adentra a casa dos seus alunos, você amplia o seu olhar para o território. E é isso, que 2021 a gente possa ter vacina, que a gente possa voltar aí uma vida normal, considerada normal, e que a gente tenha muito trabalho remunerado, sim, e que a gente tenha trabalho com continuidade, porque eu acho que o trabalho ele precisa da continuidade para que ele possa brotar com raiz, né? A transformação ela não acontece do dia para a noite. Se você planta uma semente, você precisa primeiro cuidar da terra para poder plantar, aí depois você vai cuidar da semente, você vai plantar, você vai regar ali durante muito tempo para que essa semente nasça, para que essa semente cresça e dê frutos. Então, nada disso acontece do dia para a noite, num mês, 2, 3. Isso tem uma continuidade. Então, é preciso olhar para a continuidade dos projetos. Muito agradecida por estar aqui. Maravilha. Obrigada, Beth. Tchau, tchau. Tchau, Val.